Fala, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Cloud News. Então, hoje a gente vai falar sobre um tema que afeta diretamente a vida de todos nós. Seja você rico ou seja você eu, ou seja pobre. A economia brasileira em período pré-eleitoral. Você já percebeu que quando as eleições se aproximam, começam a surgir anúncios de benefícios, promessas de investimentos e medidas para estimular a economia? Agora, será que isso realmente melhora a vida da população ou pode gerar mais problema ainda para o futuro? Então, nesse vídeo, fica aqui, nós vamos analisar os principais números da economia brasileira, vamos entender o que está acontecendo antes das eleições e discutir os desafios que o próximo governo terá pela frente, seja ele Bolsonaro, Lula, Caiado ou Zema. Então fica até o final, porque alguns dados podem surpreender você. Olha, historicamente, governos ao redor do mundo tendem a aumentar gastos e estimular a atividade econômica quando se aproximam as eleições. O objetivo é simples: criar uma sensação de melhora econômica para que a população perceba avanços no emprego, na renda e no consumo. Então, o cara vai achar que está ganhando mais, vai achar que pode comprar mais, vai achar que estão empregando mais. Agora, no Brasil, isso costuma acontecer por meio do seguinte: ampliação dos programas sociais, liberação de crédito, aumento de investimentos públicos, renegociação de dívidas e benefícios para determinados setores da economia. O problema é que muitas dessas medidas geram despesas que permanecem mesmo após as eleições. Gente, isso não é fruto de um governo só. Todos o fazem. O cenário atual da economia brasileira. Agora vamos olhar para alguns indicadores importantes. A inflação, que foi um dos maiores problemas dos últimos anos, apresenta sinais de desaceleração em alguns períodos, mas ainda preocupa consumidores e empresários. Os alimentos continuam pesando no orçamento da família. Por exemplo, se você for hoje no mercado, você compra uma batata por R$ 9,00 o quilo, tomate está 12, cenoura está 15. Isso afeta diretamente o consumidor final. Já o mercado de trabalho apresenta uma situação relativamente melhor do que em anos anteriores, com níveis de desemprego mais baixos. Tá? Por outro lado, a renda média desses empregados, da população que está empregada aí, ainda enfrenta desafios para acompanhar o aumento do custo de vida. Tudo aumentou, aluguel aumentou, comida aumentou, a gasolina aumentou. Então o Brasil tem conseguido crescer, mas ainda enfrenta dificuldades estruturais. Sabe quais? Baixa produtividade, elevada carga tributária, complexidade burocrática e infraestrutura ineficiente. Então esses fatores limitam a capacidade do país de crescer de forma sustentável. Arcabouço fiscal e gastos públicos. Um dos assuntos mais debatidos atualmente é o chamado arcabouço fiscal. O arcabouço foi criado para substituir o antigo teto de gastos, lembra? Enquanto o teto limitava fortemente o crescimento das despesas públicas, o arcabouço permite um crescimento maior dos gastos, desde que algumas metas fiscais sejam cumpridas. Então, os defensores argumentam que o modelo é mais flexível e permite investimentos importantes. Esses são os defensores. Os críticos afirmam que o governo está gastando mais rápido do que a arrecadação cresce, aumentando a preocupação com a dívida pública. E aqui entra uma questão fundamental, você precisa prestar atenção. Quando o governo gasta mais do que arrecada, precisa buscar recursos por meio de quê? Endividamento. Então, quanto maior a dívida, mais tende a ser o custo para financiá-la, dos juros. Isso pode gerar pressão sobre os juros e dificultar investimentos privados. Mas o que tudo isso significa para você que está assistindo esse vídeo aí? Significa que decisões tomadas hoje podem afetar o preço dos alimentos, pode afetar o valor dos combustíveis, a taxa de juros, o acesso ao crédito e o mercado de trabalho. Ou se a economia permanecer equilibrada, há mais chances de crescimento sustentável. Por outro lado, se os gastos crescerem sem controle, o país pode enfrentar dificuldades maiores nos próximos anos. A grande preocupação dos economistas é garantir que as medidas de curto prazo não comprometam a estabilidade de longo prazo. Mas será que está todo mundo preocupado com isso? Em outras palavras, ajudar a população hoje é importante, mas sem criar problemas ainda maiores amanhã. Bom, até a próxima eleição, é provável que a gente veja novos anúncios de investimento, programas de incentivos econômicos, debates sobre impostos, discussão sobre responsabilidade fiscal, propostas para a geração de empregos. Cada grupo político apresenta sua visão
sobre como fazer o Brasil crescer. Pois é, por isso é fundamental que o eleitor acompanhe não apenas as promessas, mas também os números e os resultados concretos. Agora eu quero saber a sua opinião. Você vai deixar aqui no comentário. Você acredita que a economia brasileira está melhorando? Ou ainda enfrenta muita dificuldade? As medidas econômicas atuais são suficientes para garantir o crescimento sustentável ou o país precisará de reformas mais profundas, gente? Deixe sua opinião nos comentários aqui. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Inscreva-se no canal, porque aqui você não precisa procurar notícia, eu procuro para você. E o melhor, eu passo todas elas em velocidade 1.5.